Olá, boa tarde. O programa Fé em Família está no ar. Estamos aqui para falar sobre algo maravilhoso para o seu casamento. Casamento, uma aliança de respeito. Eu tenho certeza que você será abençoado nesta tarde. Eu tenho certeza que neste momento Deus está abrindo uma oportunidade para nós avançarmos acerca desse projeto tão maravilhoso chamado casamento. Eu gostaria de ler a primeira parte de Hebreus 13, verso 4, da versão NVI, que diz assim: Vós todos considerai o matrimônio com respeito. Essa palavra respeito, ela vem do latim, que significa respectus. Diz que é olhar outra vez, olhar para trás, olhar com atenção, olhar considerando. A palavra respeito no casamento, ela vai muito mais além do que aquilo que a gente sempre ouve, que respeito gera respeito. Nós precisamos nos aprofundar mais acerca disso, para nós termos uma visão correta do que a Bíblia quer dizer em relação a isso. Essa consideração, esse cuidado que essa palavra traz na sua raiz, é uma ideia de trazer para uma relação uma oportunidade de você conhecer mais o seu cônjuge. E não simplesmente aquela condição de você estar reservado ao outro, a não machucar, a não magoar o outro. Não, não é isso. O respeito, é claro, é fundamental para qualquer relação interpessoal e principalmente no relacionamento conjugal, não tenha dúvida disso, né? Mas eu quero abordar algo que eu tenho certeza que vai alcançar o teu coração de uma forma diferente, né? Infelizmente, existe atualmente muitos lares, muitos casamentos que estão sendo desestruturados devido à insensibilidade de indivíduos, né, que só sabem olhar para os seus próprios umbigos, né, que só sabem olhar para a sua própria vida, só pode olhar para o seu nariz. Mas eu quero te dizer que no casamento, especialmente, é preciso olhar atentamente, né, para o outro, olhar com um olhar de atenção, de dedicação. E muitas vezes esse tipo de olhar é desgastado pela a maneira como a gente aprende desde o início na nossa relação, né? O respeito, ele gera o respeito, mas ele também gera algo que você precisa entender no teu relacionamento, que é a diferença do teu cônjuge. Você precisa estar bem ciente disso, você precisa estar bem informado que o respeito, ele gera esse conhecimento de o outro ser diferente de você. Olha o que diz aqui em Mateus 19:4. Diz assim: Jesus respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Você parou para pensar que ser homem e ser mulher já é uma grande diferença e já faz uma grande diferença? Porque a mulher, ela pensa, ela age, ela considera as coisas de uma forma diferente dos homens. A mulher é muito mais voltada a um sentimento. A mulher, ela é muito mais sensível às coisas do que o próprio homem. O homem é como se entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro. Quantas vezes a mulher, ela quer conversar com o homem, ela quer trazer ali naquele momento um diálogo, um momento de até externar o seu sentimento. E muitas vezes nós homens, se não tivermos cuidados de olhar esses lados diferentes da mulher, né, dessa sensibilidade, desse olhar diferente, muitas vezes dessa sensibilidade, nós vamos nos passar, e todos esses momentos na vida da mulher, ela vai, como quem diz assim, gerar um prejuízo dentro dela, porque ela não vai ter uma pessoa para poder compartilhar. E é preciso que esse respeito, ele venha criar
justamente essa identificação, que você é diferente da sua esposa, você homem, você mulher é diferente do seu esposo. E nós precisamos entender que o homem age e reage de uma forma, a mulher age e reage de outra forma. Nós precisamos entender dessa parte. Quando a gente começa a entender que a mulher ela tem uma reação, na maioria das vezes, diferente da nossa, eu vou te dar um exemplo aqui. A mulher, ela reage, por exemplo, para quem tem filho, ela reage com muito mais emoção e sentimento quando existe um problema com o filho, por exemplo. Geralmente, o pai, ele é muito mais direto, ele não é tão sensível quanto a mulher. O pai, ele já coloca de castigo, ele reclama, ele já aborda a situação de uma maneira mais dura. A mulher, ela é muito mais sensível a isso, ela quer conversar, ela chama a atenção, dá conselhos. Lá em casa, por exemplo, os meus filhos dizem que a minha esposa, ela não briga, ela faz palestra. Então imagina só, o homem ele quer logo decidir a parada, a mulher não, ela chama, ela orienta, ela conversa, ela discute e ela aconselha e ela utiliza vários meios. Então por quê? Porque ela é diferente, ela tem um olhar diferente em relação à criação de filhos. E nós temos que ter um equilíbrio referente a isso, nós temos que respeitar isso. A mulher ela precisa respeitar o homem, que tem esse sentimento, essa maneira de agir de uma forma mais direta, mas o homem também precisa entender esse outro lado da mulher, chegar em um equilíbrio, conversar e não brigar como muitas vezes acontece. E se não houver esse respeito, se não houver o equilíbrio, consequentemente as brigas virão e vai ser um prejuízo para a relação. Eu tenho certeza disso. Um outro ponto que é importante nós salientarmos é o respeito, ele gera a questão de respeitar a opinião e a vontade do outro, não é? Olha o que diz aqui em Romanos 12:10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprio. O respeito, você considera o outro e considera mais do que a você mesmo. Aqui é uma instrução do apóstolo Paulo em Romanos 12:10. Quando a gente gera esse respeito, onde a opinião, a vontade do outro é sempre colocado em primeiro lugar, nós criamos também um equilíbrio no nosso dia a dia, porque nem sempre o outro quer externar sua vontade porque o cônjuge não respeita. O cônjuge não participa, ele não tem uma consideração, ou seja, a opinião dele muitas vezes é diferente, é sempre contrária. E você pode não aceitar, aprender a não aceitar as coisas sem precisar brigar. Muitas vezes você pode discordar de alguma coisa, de uma maneira, até de uma opinião, de uma atitude, sem precisar brigar. E quem sabe quando você leva a palavra de Deus para o centro do seu relacionamento, eu tenho certeza que ela vai te trazer uma ação correspondente a isso. É necessário que a gente veja a palavra de Deus como esse instrumento para nos corrigir, como esse instrumento que vai nos dar uma direção a nós vivermos uma relação mais saudável. Porque quando ele fala aqui que essa relação, ela precisa ter o respeito da opinião e da vontade, isso não quer dizer que você terá que abrir mão de tudo. Não, não é isso também. Mas nós precisamos considerar a vontade do outro, saber se a vontade do outro, muitas vezes naquele momento ali, é necessário você abrir mão da sua. Quantas vezes eu não estou disposto a fazer algo para minha esposa, mas ela me pede e eu vou lá e faço, porque eu sei que para ela naquele momento é muito mais importante eu ajudá-la, eu fazer aquilo que ela está precisando, eu até, digamos assim, apoiá-la, do que eu não querer, os meus motivos de não querer. E você precisa olhar, você precisa considerar o outro, o cônjuge, com esse respeito, de muitas vezes ele está naquela necessidade, daquele momento, e você diz assim, não, depois eu olho isso. Não, se chamou para que você
estabeleça ali um momento para você se dedicar, para você honrar o seu cônjuge naquele momento. Faça isso, você não vai perder nada. Eu creio que quando você dá a atenção devida ao seu cônjuge, esse cônjuge ele termina tendo uma visão de um parceiro, de um cúmplice, e não de uma pessoa onde muitas vezes, como eu disse antes, só vê o lado negativo, só vê o lado errado, só vê o lado falho da relação. Quando você compartilha e você utiliza desse recurso para você compartilhar essa opinião, e até muitas vezes você pode ajudar. Quantas vezes eu tenho uma opinião ali até já pré-definida, mas quando eu chamo minha esposa para conversar, exponho o que eu quero, ela vai, me orienta e me dá uma direção para que eu possa repensar, que eu não tome aquela decisão naquele momento. E o tempo vai passando e o próprio Deus utiliza da vida da minha esposa para me dar esta orientação, e eu vou lá e tomo uma decisão muito mais acertada. Eu tomo uma decisão que não vai me trazer um prejuízo, não vai me trazer um dano, eu não vou me arrepender depois. É importante que esse respeito ele gere dentro de você algo que venha a ser natural. Você não pode fazer isso também obrigado. Você também não pode ser coagido a ter que aceitar a opinião do outro. E em muitos casais, nós que já labutamos há muito tempo com um relacionamento de casais, recuperando o casamento, a gente percebe que sempre o cônjuge, e na maioria das vezes o homem, ele quer prevalecer a opinião, ele quer sufocar a opinião da esposa. Não faça isso. É melhor você saber o que sua esposa pensa de você, pensa das suas atitudes, pensa da sua maneira de agir, sabe? Do que você não ter esse feedback, você não ter essa resposta e você está aí se achando que você é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto, e você só está simplesmente, sabe o que é? Causando um dano na sua relação, causando tristeza, causando uma acomodação na sua relação, na sua intimidade, no diálogo com sua esposa. Não faça isso, porque eu sei que eu sou homem e sei o quanto isso afeta a nós. O nosso dia a dia, a nossa maneira de lidar em casa, com os nossos filhos e tudo mais. Então faça isso, pense um pouco na relação do que Deus fala sobre isso. Outra coisa também, você precisa respeitar o limite. Você precisa respeitar o limite do outro. É muito comum que o homem, muitas vezes, ele cobra da mulher uma mesma atitude, uma mesma reação que nós como homens temos em nosso dia a dia ou diante de algumas circunstâncias. É importante a gente saber que a Bíblia fala que a mulher, nós precisamos honrá-la como um vaso mais frágil. A mulher, ela tem um sentimento, ela tem uma maneira de falar e de agir que nós precisamos entender. Isso não quer dizer que a mulher seja mais fraca do que o homem. É por causa da sensibilidade da mulher, é por causa da maneira como ela age no casamento principalmente, a maneira como ela tem um olhar para a relação, e muitas vezes você não sabe disso. A mulher, ela traz um histórico dela familiar, aonde na maioria das vezes, eu sei disso, as mulheres são protegidas ou super protegidas até pelos pais, pela sua família. A mulher, ela sempre é mais dengada, a mulher ela sempre mais tida como uma pessoa que precisa mais de atenção. Isso, se você tem filha mulher, você sabe disso. Um homem, você bota ali um short, uma camisa, um sapato e vai para qualquer lugar. A mulher não, a mulher tem que botar um lacinho na cabeça e tem que ver que sapatinho combina com a roupa. Então a mulher é muito mais sensível, desde o início. Ela se torna mais sensível, ela se torna mais dengada, a atenção tem que ser redobrada. Então, na mesma proporção, da mesma maneira, no resultado, na resposta das coisas. A mulher, ela pensa muito mais, ela começa a meditar nas coisas 3 dias antes. O homem não, o homem, as circunstâncias se levantaram na frente dele, ele quer mais resolver o problema. Mas isso você não pode cobrar da sua esposa, você não pode cobrar
que ela haja desta mesma maneira. Porque muitas vezes, talvez você não saiba, mas isso vai te trazer algo de bom para a tua relação. Isso vai trazer um equilíbrio na hora de você tomar uma decisão que você está de cabeça quente. A tua esposa vai dizer: meu filho, não pensa assim agora não responda desta maneira, vem cá, vamos conversar, você não acha melhor repensar sobre o assunto? E é justamente aí que eu quero te dizer que há um recurso de Deus por trás de tudo isso. A mulher, ela foi chamada por Deus, ela foi colocada por Deus em nossas vidas para ser a nossa adjuntora, a nossa auxiliadora, a mulher idônea. Então você precisa usufruir, você precisa, digamos assim, aproveitar desse recurso. Não fique desesperado não. Se você quer resolver alguma coisa, comece a orar e peça a Deus para usar a sua esposa, para que ela possa te dar um conselho, para que ela possa te dar uma direção, para que ela possa te dar um suporte nesses momentos. E não querer que ela haja nesse mesmo impulso que você. Respeite o limite, respeite a direção, respeite esta maneira de a mulher agir e você vai ver que você vai ter um bônus a mais na tua relação. Você vai ter algo divino da parte de Deus para que venha abençoar o teu casamento. Eu costumo dizer que minha esposa, ela sempre traz uma palavra que me dá um conforto, me dá alegria e me dá uma sensação de alívio, de tranquilidade. Quando eu quero tomar alguma iniciativa, alguma atitude, que eu quero agir de alguma forma, eu sempre espero a minha esposa dar uma opinião. Eu nunca cobro dela que ela haja como eu. Eu respeito o limite dela e aproveito desse limite, sabe? Que é justamente o ponto de equilíbrio para me orientar, para me ajudar nas minhas decisões. E eu tenho certeza que se você fizer isso, vai ser bênção para as suas vidas. A confiança no relacionamento, ela é gerada justamente por esse respeito. Além da confiança, vem a admiração, vem a sinceridade, vem a transparência na relação, sabe? Vem a valorização e, sobretudo, fortalece os votos da relação conjugal, sabe? Nós nos firmamos tanto na palavra quanto na nossa relação conjugal, que é muito importante porque muitas vezes você pode caminhar bem na fé, você pode até ser uma pessoa que conheça a palavra de Deus, mas você não sabe se relacionar. Você precisa ser treinado e a palavra de Deus é quem vai te treinar. Não fique só achando que você vai ter fé para poder conquistar as coisas, para Deus te abençoar, abrir portas. Não, você precisa ter fé também para que essa palavra de Deus ela possa trazer na sua vida diária, na sua relação, algo que você precisa desfrutar, que é verdadeiramente colocar em prática a palavra de Deus no dia a dia, na sua relação com a tua esposa, com o teu esposo. E o respeito é fundamental para trazer essa base para o relacionamento. Quando a gente perde o respeito, a gente perde a oportunidade de avançarmos e fazermos com que esse projeto de Deus venha nos beneficiar. Sem o benefício do casamento e sem a estrutura do casamento, você não vai ser feliz na sua vida. Quantos homens e quantas mulheres, até casais nos procuram, estão vivendo vidas miseráveis. E quando a gente vai ver, é porque faltou respeito. Por quê? Porque o respeito ele te traz uma base aonde você vai colocar em prática os princípios bíblicos e você vai conseguir agir em amor com muito mais facilidade. A Bíblia diz que o amor suporta tudo. E para que ele possa suportar tudo, o respeito precisa vir de primeira mão. O respeito, porque o respeito não é simplesmente, como eu falei no início, colocar limite nas pessoas. O respeito é olhar o outro com um olhar de dedicação, olhar o outro com um olhar mais, digamos assim, apurado às suas necessidades. Esse respeito que a gente fala nada mais é do que dar a atenção devida que o outro precisa. E eu tenho certeza, se você der a atenção devida ao seu cônjuge, vai ser fundamental
para que você possa viver uma vida plena em Deus, no seu casamento, na sua família, na sua vida diária. Faça isso, respeite, mas veja muito mais o que essa palavra significa. Avance no que diz a palavra de Deus. Você precisa considerar o seu matrimônio com respeito. Você precisa levar essa relação conjugal como se fosse um presente de Deus para você. Você precisa cuidar. Você precisa cuidar do seu coração, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu comportamento, da sua maneira de agir, para que assim o respeito seja mútuo e que você possa verdadeiramente usufruir das bênçãos de Deus, porque você precisa honrar o seu cônjuge, você precisa honrar a aliança que você fez com o seu cônjuge, e não tem como honrar se você perde o respeito. Perdeu o respeito, você perdeu tudo, você perdeu o início, você perdeu a base para que você possa construir um relacionamento digno, conforme a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você parar para analisar, a palavra de Deus, ela sempre vai trazer algo para que venha fortalecer o teu relacionamento. Quando você busca esse entendimento, quando você pratica na sua vida diária, verdadeiramente você vai ter do teu lado aquilo que Deus diz que é para o homem e a mulher, o benefício da bem-aventurança. Você vai se tornar um homem feliz, você vai se tornar uma mulher feliz, porque você vai temer ao Senhor, você vai andar nos caminhos dele com muito mais facilidade, quando você colocar esta base do respeito em seu relacionamento, no momento em que você considerar o seu cônjuge, no momento que você olhar para o seu cônjuge com um olhar de amor, com um olhar voltado para dar atenção, num olhar que venha retribuir aquilo que Deus está colocando em seu coração, eu tenho certeza que você vai dar uma guinada no seu relacionamento e você vai passar a desfrutar da bênção chamada casamento. Saiba disso, creia nisso, não acredite naquilo que as pessoas falam, que o casamento é uma instituição falida. Creia em Deus, creia que você é capaz de dar a volta por cima, creia no seu cônjuge, acredite, respeite, se dê o respeito, valorize, olhe com um olhar de Deus, seja imitador de Deus. Ele diz isso: filhos amados, sejam meus imitadores. Então imite a Deus, olhe com um olhar de amor, olhe com um olhar de amor, que você verdadeiramente vai ser beneficiado, ok? Eu não sei como é que você está passando no seu casamento, não sei o que é que você tem sofrido, mas eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, e a partir de hoje, através dessa palavra poderosa, Deus já deu uma melhorada na sua vida, já deu uma reestruturada na sua maneira de pensar, na sua maneira de se comportar. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta palavra poderosa, ok? Pai querido e amado, graças te damos por este momento tão especial. Queremos te agradecer, Senhor, porque esta palavra não volta vazia. Esta palavra, Senhor, tem um objetivo, tem um propósito. E eu sei, Senhor, que está alcançando vidas nesse momento. Está alcançando, Senhor, casais que estão precisando ouvir esta palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza também, Senhor, que casais serão abençoados, casais serão transformados, a ponto, Senhor, de servirem como exemplos para outros casais. Pai, abençoa o coração, Senhor, deste homem, desta mulher, Senhor, limpa o coração deles, Pai, para que eles possam tirar toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a amargura, toda a ira, Senhor, mas que ele receba esta palavra, Senhor, com o coração aberto, como uma terra fértil, Senhor, para reproduzir 30, 60, 100 vezes mais. Pai, muito obrigado, porque nós temos a certeza que a Tua palavra já alcançou os corações devidos. Esses corações, Senhor, que estão aí sendo, Senhor, impactados pelo poder da Tua palavra. Eu tenho certeza que casamentos são restaurados nesta hora. Vidas estão sendo restauradas. Eu tenho certeza que lares estão sendo restaurados, Senhor. Ó, Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra está alcançando essas pessoas. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois é,
Contribua com o nosso programa para que esse programa permaneça no ar. Está aí o número da conta. Contribua quanto você quiser e quanto você puder. Quanto Deus colocar no seu coração. Você pode ir em uma casa lotérica, na Caixa Econômica ou até diretamente na Caixa Econômica e fazer a sua doação. Dê a semente a quem está lançando a semente. Pode ter certeza que Deus vai ser honrado através da sua vida. Tá bom? Na próxima quarta-feira estaremos aqui. Espere no Senhor, sem vacilar, porque Deus é bom e Deus vai fazer com que a sua vida a cada dia mude para melhor, ok? Um forte abraço, fica com Deus, em nome de Jesus.